Boa noite a todos, boa noite comunidade evangélica Atos de Amor, boa noite a todos que estão nos assistindo. Meu nome é Valmir, para quem não me conhece, eu sou diácono aqui na comunidade evangélica Atos de Amor e hoje estou aqui mais uma vez para nós compartilharmos a palavra de Deus, amém? Para mim é um prazer estar aqui trazendo essa palavra. Eu creio que Deus vai nos fortalecer nessa noite, Deus vai falar conosco e Deus vai nos ensinar a nós estarmos aí na caminhada rumo ao reino dos céus, que esse é o objetivo de todos nós, amém? Então eu quero te convidar a você fechar seus olhos para que nós possamos fazer uma oração para nós começarmos então aqui a nossa palavra de hoje, amém? Amém, Deus, Pai amado, nós entramos neste momento na Tua presença, nós queremos te dizer que nós engrandecemos o Teu nome, nós louvamos ao Teu santo nome, nós queremos, Deus, dizer que o Senhor é o nosso Deus, que não há outro Deus além de Ti, ó Pai. Tu és o nosso Deus em quem nós confiamos. Senhor, nós nos apresentamos diante de Ti agora, pedimos que o Teu Espírito Santo esteja, Senhor, tocando cada um de nós. Visita, Senhor, cada casa, ó Pai, onde tem alguém agora assistindo, recebendo a Tua palavra, que o Senhor esteja, Deus, com o Teu Espírito tocando na mente, no coração de cada um. Nós repreendemos agora, ó Pai, todo e qualquer impedimento, todo espírito, Senhor, contrário à realização dessa palavra, dessa ministração, para que nós possamos alcançar o objetivo, que é aprender a andar nos Teus caminhos, que é aprender a nos aproximar, aprender a nós termos um melhor relacionamento contigo. Portanto, nós colocamos este momento na Tua presença e já Te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos para compartilhar a Sua palavra. Muito obrigado por tudo. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, hoje nós vamos falar sobre algo que tem se tornado comum nas nossas vidas, até mesmo antes da pandemia, mas que com a pandemia acabou se tornando algo mais agravante, algo que talvez tenha nos trazido mais problema. Então nós vamos falar aqui sobre a fé que não acumula riquezas. E por que nós vamos falar sobre esse tópico, né, de acumular riquezas? Porque muitas vezes nós temos a ideia de que nós precisamos acumular muitas coisas, às vezes mais do que nós precisamos. E aí a palavra de Deus vai estar nos orientando hoje a como nós devemos proceder no tocante às nossas finanças, né, no tocante à nossa riqueza, no tocante às nossas posses. Então, nessa noite, eu vou falar um pouquinho aqui a respeito disso e Deus vai tocar no nosso coração para que nós possamos, de agora para frente, com essa palavra que o Senhor vai nos abençoar hoje, a nós estarmos administrando um pouquinho melhor aquilo que Deus tem nos colocado, né? Que nós possamos ser bons mordomos de tudo aquilo que Deus tem nos confiado. Então, hoje nós vamos falar sobre esse ponto em especial, mas eu também quero falar sobre alguns outros tópicos aqui que, como eu disse, nesse período de pandemia, ele tem se tornado muito comum, muito recorrente na nossa vida e que nos traz estresse. E o primeiro ponto é que nós estamos compartilhando, todo o mundo, na verdade, está passando por um momento muito difícil, e então um ponto que nós precisamos entender é que nós estamos enfrentando uma enfermidade viral. Então todos nós estamos passando por esse problema, todos nós temos a preocupação com a nossa saúde, com a saúde dos nossos queridos, principalmente os mais idosos, né? Então a gente tem essa preocupação de como é que eu posso evitar, né, que esse mal venha para minha casa, que esse mal venha para minha família, e se ele vier, como é que eu posso lidar com ele? Essa é uma preocupação de todos. E o que tem acontecido? Muita gente tem acabado ficando doente mesmo sem ser acometido pelo vírus. Por quê? Tanta preocupação, tanta ansiedade, tanta angústia, né?
Então a palavra de Deus nos exorta a nós depositarmos a nossa confiança nele. Então nós precisamos sim tomar os nossos cuidados, né? Seguir as orientações da saúde, seguir ali as orientações que as pessoas especializadas, principalmente por parte das autoridades, têm nos passado, mas nós não podemos esquecer que nós temos um Deus que nos guarda. Então nós precisamos sim tomar todas as precauções, o uso de máscara, a higienização das mãos, nós precisamos ter o cuidado de evitar a aglomeração para que nós não estejamos passando ou recebendo o vírus. Então tudo isso são preocupações que têm nos atingido, que têm causado um certo estresse para nós. Então o que eu quero passar hoje aqui é que nós temos que tomar todas essas precauções, mas antes de tudo nós precisamos entender que nós temos um Deus que nos guarda, nós temos um Deus em quem nós confiamos, um Deus em quem nós depositamos as nossas esperanças. Então, antes de nós entrarmos em pânico por saber que nós podemos ser acometidos por esse vírus ou qualquer um dos nossos familiares, nós precisamos entender que o nosso Deus é que nos guarda. Amém? Então, Salmos 18, versículo 2 fala assim: o Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O meu Deus é o meu rochedo, em quem me refugio. Ele é o meu escudo e o poder que me salva, a minha torre alta. Então, é isso que nós temos que entender nesse momento de pandemia, nesse momento de tribulação, de dificuldade, que nós temos um Deus, um refúgio, uma fortaleza, e esse Deus vai nos guardar. Amém? Então, um outro ponto também que eu gostaria de estar deixando aqui é que nós também estamos passando por um momento de instabilidade social. Por conta dessa pandemia, a sociedade ela passou por uma revolução. Todos nós, de uma certa forma, fomos atingidos. Pessoas que tinham eventos, pessoas que às vezes estavam com casamentos marcados, festas de aniversário, pessoas que estavam com viagens programadas, trabalhos, pessoas que estavam abrindo empresas. Então, tudo isso foi atingido por essa pandemia e acaba gerando desconforto, acaba gerando para nós muito trauma, muito problema, muita ansiedade, às vezes para alguns desespero, porque não é fácil, você às vezes perdeu o seu emprego, então gerou uma instabilidade social. E o que nós precisamos? Mais uma vez, tomar posse desse versículo que nós lemos, que nós temos um Deus em quem nós confiamos. A palavra de Deus fala que Deus, quando ele fecha uma porta, ele abre outras. Então, se você perdeu o seu emprego, se você teve a sua empresa fechada, não se desespere, coloque a sua esperança em Deus, converse com Ele, como nós aprendemos aí nas outras reuniões que nós tivemos, colocar os nossos problemas, as nossas dificuldades nos pés do Senhor. Por quê? Porque é Ele quem tem poder para nos ajudar, é Ele quem tem poder para resolver todas as situações. Então, nesse momento de instabilidade social, o que nós precisamos? Colocar a nossa esperança em Deus. Amém? Um outro ponto também muito interessante, e é o que nós vamos falar um pouquinho mais, nos aprofundar mais, eu vou só citar aqui e passar adiante e logo eu retorno, que é o que nós vamos falar um pouco mais, que é o da insegurança financeira, né? Porque afinal o nosso tópico aqui é a fé que não acumula riqueza, e aí nós vamos precisar entender por que não acumular riqueza. Então, um dos tópicos principais que atinge toda a nossa sociedade é a insegurança financeira. Mas esse aí eu vou voltar daqui a pouquinho nele. Então o próximo tópico é a desigualdade racial. Isso é um problema que nós temos enfrentado mesmo antes da pandemia, mas com essa questão de isolamento, então a situação tem se agravado. Então, as pessoas têm esquecido que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, nós somos todos iguais, nós somos todos semelhantes a Deus. Então, nós não podemos
deixar que esse certo esse certo meio de preconceito possa atrapalhar o nosso relacionamento com o nosso próximo. Então, nós não podemos de maneira nenhuma deixar que esse fator racial ele venha nos trazer afastamento. Afinal de contas, nós somos todos criaturas de Deus, nós somos filhos de Deus, então nós não podemos deixar que esse tipo de preconceito esteja crescendo a cada dia no nosso meio. Então, nós precisamos entender, todos nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Amém? E o próximo ponto aqui, que nós também temos enfrentado muito nesse momento de pandemia, é a incivilidade política. Infelizmente, nós passamos por momentos já tribulados na questão política, e a nossa política, as pessoas muitas vezes já não têm mais confiança nos seus governantes, e ainda com esse momento de pandemia nós temos visto aí que alguns dos governantes ainda utilizam da situação, do momento de pandemia, do momento de crise, para tirar proveito e ainda para o quê? Para desviar verbas. Nós temos visto nos noticiários aí governadores que são acusados de aproveitarem o momento da pandemia, onde eles podem fazer contratos sem licitações e aí superfaturam, desviam, e infelizmente isso aí nos atinge. Então, juntando todos esses pontos, todos esses 5 tópicos aí, que nós falamos, a enfermidade viral, a instabilidade social, a insegurança financeira e a desigualdade racial e a incivilidade política tem nos trazido um grande transtorno, e muitas vezes nós ficamos aí atordoados, sem saber o que fazer. Então é nesse momento que nós precisamos parar, respirar fundo e buscar o nosso refúgio realmente naquele lugar onde nós possamos encontrar, e buscar enquanto nós podemos encontrar, A palavra de Deus fala: buscai-me enquanto podeis, porque haverá tempo que nós iremos buscar e não iremos ser respondidos. Isso para aqueles que não decidiram ainda, aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Então nós temos que aproveitar essa oportunidade enquanto nós temos buscar ao Senhor. Então esses cinco tópicos aqui têm trazido bastante desconforto para nós nesse momento. E agora então vamos voltar um pouquinho para a gente falar sobre a insegurança financeira, que é para que a gente possa falar um pouquinho sobre o nosso tema de acumular riquezas. Nesse momento de pandemia, muitas empresas tiveram suas portas fechadas. Nós tivemos no início da pandemia aquele momento de lockdown, onde as empresas, os comércios, as lojas, todos eram obrigados a ficar fechados por um determinado momento, mas com o passar do tempo alguns já foram retornando, só que o que acontece? Muitas não suportaram. Muitas empresas, muitas lojas, muito comércio não conseguiram se manter com as portas abertas e fecharam definitivamente. E por que isso acontece? Por que isso aconteceu? Porque as pessoas não estavam preparadas para enfrentar uma dificuldade futura. E a Bíblia nos ensina a nós nós nos prepararmos. E aí eu quero deixar muito bem claro aqui a diferença entre nós pouparmos, entre nós guardarmos um dinheiro, onde nós temos uma reserva para exatamente esses momentos difíceis, e a diferença entre acumular riquezas. E aí, para a gente ver essa diferença, eu trouxe aqui o significado, eu busquei lá no dicionário o significado de economizar, que é algo que a Bíblia nos orienta a fazer. Nós devemos ser prudentes, nós não devemos gastar tudo que nós ganhamos, e a Bíblia nos ensina isso.
Então, o dicionário diz que economizar é gerir com economia, é juntar ou poupar. Então, nós precisamos entender que é uma orientação bíblica nós economizarmos. Quem se lembra da passagem lá de José, né, do Egito, que naquele tempo Deus trouxe uma revelação que haveria um momento de fome, de miséria na terra. Então, José se precaveu, José seguiu a orientação de Deus e ele ali guardou mantimentos para que ele pudesse passar por esse momento de crise. E é isso que nós também devemos fazer. Nós também temos que ter a nossa economia, nós temos que ter o nosso dinheiro ali guardado, nós devemos poupar. Só que nós não podemos confundir com acumular riquezas. E aí, para a gente ver um pouquinho a diferença, eu vou ler aqui o significado de acumular, que diz assim: acumular é ter ou apresentar em grande quantidade ou em grande intensidade ou quantidade excessiva. Ou seja, quantidade excessiva é além daquilo que nós precisamos. Em outra versão também, acumular quer dizer amontoar, ou seja, você vai colocando algo em cima e quando nós amontoamos coisas que nós não usamos. Então, a diferença entre nós economizarmos e nós nós economizarmos e nós acumularmos riquezas é que quando nós acumulamos, nós estamos guardando algo de uma forma excessiva, algo de uma forma que nós não iremos precisar. Então, eu vou ler aqui, Tiago, capítulo 4, versículo 2, fala assim: vocês cobiçam coisas e não as têm, matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar e a fazer guerras, não têm porque não pedem. Quando pedem, não recebem, pois pedem por motivos errados, para gastar para os seus prazeres. Então, aqui a palavra de Deus fala que muitas vezes nós pedimos e não recebemos porque nós pedimos com a motivação errada. Então, se nós olharmos aqui o significado no dicionário de economizar e acumular, até parece que é a mesma coisa. Economizar, gerir com economia, juntar ou poupar. E acumular, ter ou apresentar em grande quantidade ou intensidade, quantidade excessiva. Se nós não pararmos para fazer uma reflexão, parece que são sinônimos, que são similares, né? Mas qual a diferença então? A diferença está na motivação. A diferença está em por que nós devemos guardar. Lembra que eu falei aqui da visão que Deus deu para José, de que ele deveria poupar porque iria ter um momento de fome, um momento de dificuldade, um momento de seca. Então o que José fez? José poupou, José guardou, mas José não guardou para ele. José não guardou ali pensando somente nele. Fala, olha, eu vou construir agora um armazém, um depósito enorme e vou depositar tudo que eu conseguir juntar ali para que eu possa me alimentar no futuro. Não. José, ele teve a ideia de guardar para quê? Para que o povo pudesse ter acesso àquelas coisas que estavam sendo guardadas. Então, a diferença entre nós economizarmos e nós acumularmos riquezas é exatamente a nossa motivação. E aí eu te pergunto, para que você tem ajuntado alguma coisa? Para que você tem guardado? Você tem guardado, você tem ajuntado, poupado com a intenção simplesmente de acumular bens, simplesmente para dizer que tem, simplesmente para você bater no peito e falar, olha, eu tenho uma conta bancária com 10 milhões de reais? Ou você tem juntado para você ter uma vida tranquila com seus familiares, com seus amigos? Então, a Bíblia, em momento algum, a Bíblia não condena a riqueza. A Bíblia não condena a riqueza. A Bíblia condena nós não usarmos as riquezas que nós temos de maneira correta. A Bíblia condena a ganância.
Então, o que vai diferenciar a sua poupança do seu acúmulo é a motivação pela qual você está guardando. Você guarda para usufruir com seus filhos, com seus familiares, com seus amigos, com seus vizinhos, ou você guarda somente para você ter cada vez mais? Eu, preparando esse estudo, eu vi que fizeram uma entrevista, fizeram uma pesquisa, na verdade, nos Estados Unidos, com alguns milionários. E aí perguntaram para esses milionários quanto que eles achariam que eles ainda precisariam ganhar para que eles tivessem o suficiente. E a pesquisa mostra que a maioria deles falou que eles precisavam de mais de 10 milhões ainda para terem o suficiente. O que isso nos mostra? Isso nos mostra que essas pessoas, elas têm uma mentalidade de guardar não por necessidade, não para desfrutar com seus familiares, com seus amigos, mas por ganância. E a palavra de Deus, ela condena a ganância. Então, Deus de maneira nenhuma não quer que você seja pobre. Deus não quer que você seja miserável. Deus não quer que você seja uma pessoa que não tem bens, que não tenha riquezas. Agora, da mesma forma, Deus não quer que você seja egoísta, que você seja uma pessoa que só pensa em ajuntar e cada vez mais, e nunca é o suficiente. Para esses milionários que responderam dessa forma, que ainda faltam mais de 10 milhões, eles podem ganhar 10, podem ganhar 20, 30 milhões, que ainda vai faltar, que ainda para eles não é o suficiente. Por quê? Porque eles não têm uma mentalidade de generosidade, eles não têm uma mentalidade de guardar para compartilhar com as pessoas. A mentalidade deles é de guardar para o seu próprio ego, para que eles possam sair falando: eu tenho isso, eu tenho aquilo, a minha conta tem tanto. Então isso desagrada a Deus. Então o que vai fazer a diferença entre nós economizarmos e nós acumularmos é exatamente, né, a maneira que nós motivamos. Para que eu tenho guardado? Para que eu tenho me preocupado em ter uma reserva? Essa reserva é para quê? É para que eu possa passar por um momento de dificuldade, como nós temos passado agora, e como eu falei, muitos empresários fecharam as suas portas porque não tinham uma reserva. Então é muito importante nós termos uma reserva. E alguns, eu creio que passaram por aquela situação que nós temos um ditado aí que a gente ouve que fala assim: ah, eu estou vendendo o almoço para comprar a janta. Às vezes essas empresas que fecharam é porque já estavam nessa situação, não tinham se preparado, e aí quando vem o momento de dificuldade, não resiste. Então nós precisamos aprender com a palavra de Deus a nós sermos prudentes, a nós não gastarmos tudo que nós temos. Então, e quando nós falamos, né, no tocante a bens, a posses, a riquezas, existem muitas divergências. Tem alguns pregadores, alguns pastores, algumas pessoas que ensinam que tem uma versão que eles acham que Deus criou todo mundo para ser rico. E se você não é rico, é porque você não tem fé. Ou é porque você não é filho de Deus, ou é porque você não está seguindo os princípios de Deus, ou é porque você não obedece, é porque Deus não está te honrando. Então, nós temos essas pessoas que têm esse pensamento, e temos também aqueles outros que são completamente contrários, que acham que é proibido o cristão, é proibido o filho de Deus, o servo de Deus, de possuir posses, riquezas. E nós vimos que a palavra de Deus, ela nos ensina que nós devemos ter equilíbrio. Nós podemos ser ricos? Sim, mas desde que com equilíbrio. Nós não podemos usar a nossa riqueza com egoísmo somente para nós. Então, nós podemos tanto sermos ricos, ou podemos também não ter tantas posses e sermos pessoas abençoadas. Então, no tocante a essa condenação das pessoas que acham que o cristão, o crente, o servo de Deus não pode ter riquezas, eu quero mencionar aqui, né, alguns
alguns personagens que foram muito abençoados por Deus, que se nós fôssemos olhar num contexto atual, eram milionários na época. Por exemplo, Jacó, Jó era uma pessoa muito próspera, o próprio rei Davi, seu filho Salomão. Então, foram personagens que tiveram muitas riquezas e nem por isso foram amaldiçoados por Deus. Então, você pode tranquilamente ter posses, ter riquezas, ter bens e ser uma pessoa muito abençoada por Deus. Mas, é como eu falei, qual vai ser a diferença? A sua motivação. Qual é a sua motivação em guardar? Qual é a sua motivação em poupar? Qual é a sua motivação em ter algo para oferecer para as pessoas, em dar uma vida melhor para os seus filhos, em dar uma vida digna talvez para os seus pais? Isso é coisa que Deus aprova. Agora, Deus desaprova quando você guarda simplesmente por ganância, quando você não pensa no próximo, quando você não pensa em compartilhar. Então, isso desagrada a Deus. Então, só para nós fixarmos, Deus ele não se opõe a riquezas, Deus se opõe à ganância. Então, uma coisa que nós devemos abolir do nosso pensamento, abolir do nosso meio de convívio é a ganância. Nós devemos sim guardar, poupar, economizar. Para quê? Para que nós tenhamos um futuro tranquilo. E até porque muitas pessoas também pensam que nós devemos poupar simplesmente para uma dificuldade futura, como por exemplo agora nós passamos pela pandemia. É um motivo para poupar? Sim. Mas um outro motivo que nós temos também, que a Bíblia nos ensina que nós devemos poupar, é para nós termos autocontrole, para nós sabermos controlar os nossos desejos, as nossas vontades. Então nós temos que poupar, nós precisamos saber que nós não podemos gastar tudo que nós temos, porque nós precisamos ter controle sobre tudo na nossa vida. Então, é muito importante nós sabermos utilizar as riquezas, os bens que Deus tem colocado nas nossas mãos. Então, Tiago, capítulo 5, versículo 3, fala assim: o vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá com fogo a vossa carne, entesouraste para os últimos dias. Então isso aqui Tiago está falando para aquelas pessoas que juntam por ganância, para aquelas pessoas que juntam não para compartilhar, para aquelas pessoas que juntam não para poder garantir um momento de tranquilidade para si mesmo, para os seus familiares, mas sim para aquelas pessoas que têm ganância. Então, a Bíblia ela nos ensina sim o princípio de economizar, de guardar, né, de poupar, para que nós tenhamos aí o que nos sustentar nos momentos de dificuldade, como agora na pandemia. Tem muitas pessoas que falam que nós estamos no mesmo barco, e na verdade nós não estamos todos no mesmo barco. Como eu disse no início, nós estamos todos passando por uma situação, pela mesma situação. Então nós poderíamos até dizer que nós estamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Porque uma tempestade, quando ela é enfrentada com pessoas que estão dentro de um grande navio, talvez essas pessoas não vão perceber, não vão sentir o tamanho dessa tempestade. Agora, se as pessoas estiverem em um pequeno barco, em uma jangada, elas vão sim sentir e muito provavelmente vão sucumbir nessa tempestade. Então nós não estamos no mesmo barco, nós estamos na mesma tempestade. Por quê? Porque alguns já seguem os princípios da palavra de Deus e já têm esse cuidado de guardar, de economizar e de não juntar riquezas. Então, nós precisamos entender isso. Nós temos que guardar, nós temos que nos preparar, até mesmo para nós aprendermos a nós termos autocontrole sobre nossas ações, mas nós não devemos ser egoístas. Então, Atos, capítulo 20 e 30, fala assim:
tendo-vos mostrado em tudo que trabalhando assim é necessário auxiliar enfermos e recordar as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Então nós precisamos entender isso, compartilhar. É essa a ideia que eu quero trazer para cada um de vocês hoje. A palavra de Deus, ela nos exorta a nós compartilharmos, a nós dividirmos aquilo que nós temos. Então, quando nós compartilhamos, quando nós dividimos, Deus nos abençoa cada vez mais. Então, nós devemos aprender que nós devemos amar o nosso próximo. A palavra de Deus diz que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, nós precisamos aprender a amar o próximo e usar o dinheiro. E muitas vezes nós temos feito o contrário. Nós temos usado o nosso próximo e amado o dinheiro. Então, eu queria que, para a gente finalizar, você fizesse uma reflexão de como você tem administrado aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. Você tem sido um mordomo fiel? Você tem se preocupado com o futuro? Você tem se preocupado também em não guardar somente para si? Você tem se preocupado em dividir, em compartilhar com as pessoas? Então, a palavra de Deus, ela nos exorta a isso, a nós nos preocuparmos com o nosso próximo. E esse é o intuito dessa ministração de hoje. É você abrir a sua mente para que você comece a partir de agora a encarar de uma forma diferente a sua forma de economizar, a sua forma de guardar as riquezas que Deus tem colocado na sua mão. Porque nada impede de você guardar, nada impede de você ser próspero. Mas Deus quer que você compartilhe, Deus quer que você desfrute do que você tem com as outras pessoas. Então, essa era a mensagem de hoje. Aproveitando então essa mensagem de compartilhamento, né? Eu quero convidar você que é dizimista, você que é ofertante, continue nos abençoando, continue abençoando a nossa igreja, porque através do seu dízimo a palavra de Deus tem sido levada aí a muitas casas, muitos lares, e às vezes nesse momento de pandemia talvez a palavra tenha se estendido até mais, porque muitas pessoas agora têm a oportunidade de assistir pela internet. Então nós estamos levando a palavra de Deus, mas para isso nós precisamos da sua ajuda. Você que é dizimista, ofertante, continue nos abençoando. Você que ainda não é, ajude-nos. Nós estamos disponibilizando aí agora na tela o número da nossa conta. Então você pode estar nos ajudando. Eu quero falar também do nosso projeto que nós temos, Quem Ama Cuida, um projeto muito bonito que tem ajudado as pessoas que estão passando por dificuldade. Então, se você quer fazer parte deste programa, desse projeto que abençoa, que leva cestas básicas para as pessoas que estão necessitando, então nos procure ou simplesmente faça o seu depósito e eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar. Amém? Então vamos finalizar. Eu quero orar agora por você, eu quero orar pela sua família, eu quero orar pela nossa cidade, para que nós possamos realmente ter essa disposição de ter um coração grato ao Senhor por tudo que Ele tem nos dado. Amém? Pai amado, Deus querido, eu te agradeço por esse momento dessa ministração dessa palavra. Eu te agradeço, Senhor, por o Senhor ter falado com cada um de nós. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja trabalhando na nossa mente, no nosso coração, para que nós possamos cada dia mais, Senhor, ter um coração disposto a ofertar, um coração disposto, Senhor, a estar ajudando as pessoas, ajudando o nosso próximo. Pai, em nome de Jesus, eu te peço, visita agora cada casa, Senhor. Senhor, nós colocamos diante de Ti agora, Senhor, cada uma das dificuldades financeiras, ó Pai, do nosso povo. Eu oro agora, Senhor, pela nossa cidade, ó Pai, que o Senhor esteja, Deus, abrindo, Senhor, as portas do céu, derramando as Tuas bênçãos, Senhor. Vai tirando, Senhor, do nosso meio todo espírito, Senhor, de miséria, todo espírito, Senhor, de necessidade. Pai, em nome de Jesus, eu creio, Deus, que a Tua mão poderosa está sobre nós e eu creio, Deus, que nós iremos desfrutar das bênçãos que o Senhor tem para nós. Eu te agradeço no nome santo do Senhor Jesus. Amém
Tenham todos uma boa noite e espero vocês aqui para a próxima semana nós estarmos mais uma vez recebendo a palavra de Deus. Amém? Tenham uma boa noite.